Então vamos lá. Começando, live de hoje. Destras e canhotas, entendam o match perfeito que vocês podem aí fazer na vida de vocês quando vocês se conhecem mais através da lateralidade biológica. Então vamos lá, gente, recapitular muito rápido. Tô vendo que tá chegando bastante gente nova aqui na live, tá? Tá passando bastante nomes aqui que talvez eu não tenha identificado nas lives anteriores. Então eu vou recapitular muito rapidinho. E se vocês tiverem interesse, busquem essas lives tanto no meu perfil do Instagram quanto no YouTube, tá? Tá tudo lá, tudo certinho para vocês entenderem mais a fundo como funciona. Mas vamos recapitular, né? Então, assim, quando eu falo de lateralidade, destro, canhoto, eu não tô falando de função motora. Quando a gente fala de função motora, a gente tá falando, eu sou destra porque eu escrevo com a mão direita, eu sou canhota porque eu escrevo com a mão esquerda. Não é sobre isso, tá, gente? Isso é função motora. Então, a forma mais fácil da gente linkar, entender, mas como assim? A teoria tá, mas faz sentido, mas não faz? Pensem em quantas pessoas da nossa família, todo mundo aqui provavelmente tem uma história dessa na família ou já ouviu, né? Os nossos avós, os nossos bisavós, principalmente não, né? Quando nasciam canhotos, existia muita lenda, muita coisa por trás dos canhotos. E quantas vezes essas pessoas elas foram acostumadas e treinadas a escrever com a mão direita, porque nasceram canhotas. E aí, escreveram com a mão direita a vida inteira, porque foram treinados, levavam tapa na mão, né? Então, eles eram treinados. Então, da mesma forma, eu sou canhota por lateralidade biológica também, mas, por exemplo, nas aulas de educação física, em aulas de dança que eu já cheguei a fazer na vida, tudo, né, nesses movimentos em grupo, os professores sempre incentivavam a gente a começar as coisas pela perna direita. Vai fazer um passo de dança, vai pro lado direito. Vai fazer outro passo, começa com a perna direita. Então, pra mim, hoje, exercícios de academia que eu faço, tudo eu começo com a perna direita, né? Então, pra mim, no meu sistema motor, eu sou destra na perna, né? Mas eu sou canhota pelo meu funcionamento cerebral. Então, fica claro quando a gente olha que a gente tem uma função motora, que é um treino, nada mais do que um treino, tá? E aí, quando a gente fala do sistema hormonodependente do cérebro, o que a gente está falando? A gente está falando que o nosso hemicórtex, né, a gente vai olhar ele a partir do lado esquerdo e do lado direito. Cada um desses lados produz um tipo de hormônio. O lado esquerdo do cérebro produz o estrogênio e o lado direito produz a testosterona. O que eu trouxe até aqui nas lives da semana? O lado esquerdo do cérebro, produtor de estrogênio, é o lado que as mulheres destras funcionam, né? E o lado direito, produtor de testosterona, é o lado que as mulheres canhotas funcionam. Então, produção de estrogênio, hormônio feminino, produção de testosterona, hormônio masculino. Então, o que a gente trabalhou essa semana? Como a destra, na segunda-feira, como a destra, para ela viver a energia de base dela, quando ela vive a energia de base dela quando ela tá funcionando a partir desse estrogênio, a partir desse lugar bem feminino dela, doçura, ela recebe o homem, ela não é a mulher que sai conquistando todo mundo, ela não é a pegadora das amigas, né? Ela tem uma energia muito mais acolhedora, de proteção, enfim, são muitas coisas. Eu não vou retomar tudo aqui, senão a gente vai fazer essa live de novo. E o lado direito do cérebro, produção de testosterona, essa mulher, ela tem características, por exemplo, ela é muito conquistadora, ela sim, de repente, é a amiga da balada que vai chegar nos homens, ela é uma mulher que a energia masculina na natureza, a gente tá falando dos aspectos biológicos, então qual é a função da energia masculina na natureza? A função da energia masculina desse, literalmente o macho alfa, então assim, o lobo ali de uma alcateia, ele também tem também os lobos e todos os animais ali, os mamíferos da natureza, tem os mamíferos com a energia predominantemente masculina e com a energia feminina. Isso é importante, né, para que haja o equilíbrio na natureza e uma divisão ali entre eles social. Então, essa energia de território e tal, que vem desse lobo, por exemplo, que vai para o território, é isso que eu quero trazer como comparação para uma mulher que tem essa energia
masculina? Porque ela é justamente a mulher que ela sai para essa conquista. Então, o território para ela é muito importante. Então, o trabalho dela vai ser muito importante. Muitas vezes ela vai priorizar mais o trabalho do que olhar para relações, do que olhar para uma maternidade. E isso não significa, isso eu trouxe muito claramente na quarta-feira, isso não significa que ela não olhe para a família dela. Isso não significa que ela não vá ser uma excelente mãe, mas ela tem prioridades diferentes, porque são funções biológicas que, quando ela tá na energia de base dela, é quando ela tá realmente vivendo a essência dela. E quando a gente tá funcionando por essas energias trocadas, né? A mulher destra vivendo uma energia da mulher canhota e vice-versa, é quando a gente tá em pet hormonal. Pet eu quero dizer com PAT, não é pet de cachorro, né? De animal, de animal de estimação. A gente tá falando de pet PAT. Então, a gente está fora da nossa energia de base. E aí, quando a gente começa a entender, eu como terapeuta, quando as mulheres chegam aqui e falam assim, ai, Nana, eu sinto que tem algo desencaixado, eu sinto que algo tá fora do lugar, eu tô fazendo algo que não tem a ver comigo, né? Sabe aquela... De repente, eu dei esse exemplo na segunda-feira, aquela mulher destra que, de repente, as amigas, a família, querem que ela saia, que ela se divirta, que ela conheça pessoas, e aí ela vai. E aí, com esse incentivo das amigas, as amigas falam, nossa, você é bonita, tá solteira, vai pra balada, você gosta do cara, vai conversar com ele, mas não, ela até vai, ela faz as coisas, mas não é da energia dela. E o contrário também é verdadeiro, né? Pra não se sentir bem. De repente, uma canhota que ela, às vezes, chega demais nos homens e, às vezes, pode assustar esses homens, aí ela fala o quê? Ah, eu tô passando por tantas situações repetitivas que eu assusto os homens. Eu gostaria, e eu também gostaria, de repente, eu tô cansada disso, de repente eu gostaria de receber algo, e aí ela vai para uma energia totalmente da destra ali, e isso... pode não ser a essência dela. E aí, de novo, fica desencaixado, porque ela não tá sendo quem ela é. A gente vai colocando essas máscaras sociais pra gente se adequar, só que quando a gente tenta se adequar de uma forma que não é a nossa energia, a gente não vive a nossa capacidade máxima como mulher. Então, quem nós somos? Qual é a nossa capacidade máxima? Qual é a nossa energia que a gente pode usar sempre para criar mais? E isso não significa que a gente precisa vestir a roupa do outro para se encaixar. Então, como a gente encontra a nossa energia de base, como a gente conhece, primeiro de tudo, a nossa energia de base, não tem como a gente encontrar se a gente não sabe o que a gente está buscando. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, trazendo informações para que vocês saibam o que vocês estão buscando. Então, isso pode acontecer desde uma forma muito mais detalhada, numa sessão individual, mas aqui é justamente um lugar para eu trazer informações para que vocês pensem nisso. E vocês já tendo esse tipo de informação, vocês começam a trabalhar a vida de vocês de uma forma diferente, tá? Então vamos lá, eu repassei aqui quais são esses funcionamentos da mulher destra e canhota. Maravilhoso. Agora a gente vai começar a encaixar. Obrigada, Gabi, que linda! Tô em Santa Catarina. Obrigada, vamos lá. Eu tava repassando, a Gabi, ela assistiu, acho que ela participou de todas as lives, uma amiga querida. Então agora vamos começar, hora boa, Gabi. Vamos falar aqui dos matches. Então vamos lá. Então agora eu vou começar a encaixar os homens nessa energia toda, nessa equação. Então tá, cérebro pra lá, cérebro pra cá, mulher destra, mulher canhota, cadê os homens isso aqui? Vamos lá, gente, montar esse quebra-cabeça, terminar de montar. Lado esquerdo, produção de estrogênio, mulheres destras e homens canhotos. Lado direito, produção de testosterona, mulheres canhotas e homens destros. Aí você fala, meu Deus, confundiu tudo, e agora? O que eu vou fazer? Aí você fala, bom... O que eu faço com essa confusão toda? É exatamente o que a maior parte de vocês pode estar pensando. Não, tá bom assim, pode deixar. O que acontece? Tá ventilador aqui, a gente tá um calor, que meu Deus do céu. Então vamos lá. Homens destros. Vamos começar a falar um pouquinho dos homens, porque vamos encaixar eles também nesse funcionamento todo. Vamos falar dos homens destros, que é a maioria, tá? Então os homens destros funcionam a partir do hemisfério direito, produção de testosterona.
Então, os homens destros são, na natureza, o macho alfa, tá? E essa terminologia, gente, existe mesmo para definir esse macho alfa dentro de um bando, né? Quando a gente fala, tudo que eu falo aqui, a partir desse ponto de vista biológico, eu estou trazendo a biologia de que forma? Nós estamos trabalhando nosso cérebro arcaico, as nossas funções biológicas aqui dentro dessa natureza toda que existe. Pode parecer um papo meio de louco às vezes, porque como seres evoluídos que somos, né? A última camada, por enquanto, dessa evolução toda das espécies, a gente trouxe camadas muito mais complexas. A gente tem aqui as nossas camadas emocionais, psicológicas, mas quando a gente fala do nosso instinto, do nosso cérebro arcaico, nós temos os mesmos funcionamentos de uma leoa, os mesmos funcionamentos de uma tigresa, de um lobo. É igual, tá, gente? Porque viemos da mesma fonte. Então, somos parte do que eles são, não somos separados. A gente não vem de uma forma completamente separada, a gente vem da mesma forma, né? A gente só evoluiu. Então, por que eu tô falando isso? Porque o homem destro, ele é realmente esse macho alfa, tá? O que é na natureza o macho alfa, para vocês entenderem? O macho alfa, ele é o lobo ali, que ele vai ser definido, sim, por toda aquela alcateia, como o líder, né? Então, ele é o lobo que vai buscar esse melhor território, ele vai avançar esse território na frente, ele toma essas decisões. E existe também o macho beta, que nós vamos traduzir como homem canhoto. Por quê? Significa que ele é mais fraco, que ele... Não, ele só tem outra função. Porque imagina se em toda a natureza, tá? Nos incluímos nisso, mas vamos falar dos animais que talvez fique mais claro. Imagina se em toda a natureza, todos os animais, todos os machos fossem macho alfa. Assim, nenhum sobreviveria. Por quê? Porque o macho alfa, essa produção de testosterona, faz com que esse macho ele seja muito territorialista. Ele disputa o território para ele e para o bando dele. Por quê? Porque ele garantindo um bom território para ele e para o bando dele, ele garante o que na natureza? Reprodução de espécie. Então, imagina se todos os lobos fossem macho alfa. Eles iam lutar literalmente até a morte, tá? É realmente isso que acontece. Por quê? Não haveria entre eles uma energia que cedesse. E isso não significa que esse macho beta, ele não vá ele não vai tentar buscar esse território, mas ele cede. Ele tem uma energia que, na necessidade de esquivar, ele esquiva. E aí, por que ele faz isso, tá? Não é porque ele é mais fraco, porque são decisões diferentes. Ambas as decisões para que eles se mantenham vivos. Um decide lutar e ser nessa energia de aquisição de território, o macho alfa, em prol de defender a vida dele e a do bando dele. Esse outro que está lutando com ele, que é o macho beta, que ele esquiva e escolhe esquivar, ele faz isso também pela sobrevivência dele e pelo bando que tiver com ele. Então, essa energia da esquiva também é uma energia de sobrevivência. Então, quando eu falo muito sobre lutar e fugir, é sobre isso, para a gente tirar esse termo, às vezes, pesado, porque a fuga também é uma forma de sobrevivência. Então, não é sobre fuga, é sobre retirar a energia quando é necessário. E aí, se esse lobo, de repente, esses lobos fazem parte da mesma alcateia, existe um que é o líder, porque senão todos eles iam querer ser líder. Não funciona, né? Então, precisa existir uma hierarquia ali. É isso, pronto, entenderam? Então vamos lá. O macho alfa aqui, o homem destro. Então já fica mais claro até de vocês entenderem o que seria esse homem destro, se é macho alfa. Então vamos lá. Energia territorial, que é essa energia de aquisição de território. Isso significa que é o cara que sempre vai chegar na mulher. Tá? Ou seja lá em quem for, mas ele tem a energia que chega. E isso, gente, é importante eu deixar claro, tá? Não tem a ver
com escolha sexual, por exemplo. Porque se ele é esse homem destro, vivendo na energia dele também, isso eu falo para qualquer situação, né? Homens, mulheres, destros, canhotos. Tudo aqui que eu falo, que eu como descrição, é quando realmente a pessoa está vivendo na energia de base dela, porque é o que eu falei. Por estratégia de sobrevivência, a gente também pode mudar a nossa energia de base. Mas ok, esse homem destro, independente de opção sexual, ele é o cara que chega, né? Ele tem essa energia de aquisição e de conquista. Então, tudo que ele vê que ele tem um objetivo, ele vai lá e ele vai conquistar, tá? Então, seja trabalho, seja mulher, ele é o cara que tá decidido aqui. Ele tem um objetivo, ele vai lá e vai conquistar, tá? Então, o que é essa energia da conquista? Traz um outro aspecto, a hiperperformance. Justamente porque ele precisa performar bem para que ele consiga o que ele quer. Então, ele é muito focado no resultado, trazendo isso para nossa sociedade. É um cara que, de repente, vai malhar até conseguir o objetivo que ele quer, vai trabalhar até conseguir o objetivo que ele quer, vai buscar essa conquista dessa mulher até atingir o objetivo que ele quer. Então, ele sempre busca essa hiperperformance, ser o melhor, justamente porque se ele é o melhor, é sinal de que ele conquistou o que ele queria, tá? Então ele é muito afirmado, muito persuasivo para conseguir o que quer, muito confiante, e ele é o dono da razão, né? É difícil ele achar que ele tá errado em alguma coisa, tá? E aí, quando esse homem ele tá nesse patch hormonal, que eu comentei que é quando a gente tá numa energia trocada, e ele... De novo, gente, a gente entra muitas vezes em patch hormonal, tá? Várias vezes, isso é bem comum. Por quê? Sai da nossa camada de consciência. Isso, pensem, somos animais da natureza, então a gente vai se adaptar sempre que necessário. Sempre que necessário, existe uma adaptação. Isso é indiscutível, tá? Então isso não é sobre ser consciente ou não. Vou me adaptar nessa situação aqui para que eu consiga... Não! A gente se adapta. Tá? Porque se uma situação tá trazendo uma temática de que a gente não vai conseguir o que a gente quer, que isso tá colocando a gente em algum perigo, algum medo, inconscientemente a gente vai se adaptar. Então, esse homem, se ele vai para esse patch hormonal e vai para uma energia invertida por necessidade de adaptação, ele vai ser o cara que também quer ser conquistado, ele freia essa conquista em muitas coisas, tá? Então, de repente, um trabalho desse homem que ele, de repente, percebeu ali o time ou as pessoas, de repente falam, olha, ele recebeu um feedback que ele tá indo muito além da situação, tá querendo conquistar demais, e às vezes isso ele realmente pode ir por um outro extremo, ele fala, vou pisar no freio, de repente ele tira o pé do acelerador e ele vai para um outro lado, ele vai para uma energia mais doce, e vai mesmo, não porque ele queira ser falso ou nada disso. De repente ele vai porque ele entende que é necessário para que ele seja aceito no bando, porque lembrem, aqueles lobos, eles fazem aquilo porque eles também precisam ser aceitos no bando, né? Os animais da natureza precisam ser aceitos em bando. Inclusive, os animais da natureza, qual é a regra deles ali, que veio até para nossa sociedade? Que é a prisão, que é o isolamento. Animais ali, quando eles estão no bando deles, que existe algum desentendimento, esse animal é isolado. Então, não é isso que a gente busca essa aceitação social. A gente busca essa aceitação social, desculpa. E aí, de repente, esse homem, ele freia a energia dele, né? Os homens canhotos. Então, vamos lá. É o macho beta. Vamos pensar assim. E esse macho beta, ele então vai ser como estratégia mais apegado ao ninho, que é essa energia feminina, que é a produção de estrogênio. Então, ele é muito mais adaptável. Lembra, de repente, numa disputa, ele é o que vai ceder. Então, ele é adaptável, ele é muito mais sedutor do que conquistador. Entendam a diferença. Às vezes, a gente pega essas terminologias e a gente acha que elas são praticamente iguais, mas elas não são. Então, ele é muito mais de seduzir para que também espere que essa fêmea, que essa mulher, que essa outra pessoa venha até ele abre esse espaço. Olha, tô aqui. Então, vamos lá, socialmente falando, é o homem que tá ali.
Ó, tô jogando esse charme aqui pra você. Sabe o cara que não chega? Muito provavelmente é um homem canhoto ou um homem destro em pet hormonal. Porque aquele cara que você fala, ele tá aqui, ele tá me sondando, ele tá aqui me paquerando, mas nada acontece. E isso não significa que ele não queira, mas ele abre todo o caminho, mas para você chegar. Entende a diferença? Ele continua ali no ninho dele, e ele permite que você chegue, mas ele não vai até o território. Entende a diferença? E são sedutores, então eles são doces, eles têm essa energia da conquista, né? Às vezes diferente do homem destro que é muito direto. E pode às vezes assustar, dependendo da mulher se é destra ou canhota. Então, eles são às vezes até um pouco mais desajeitados, isso pode vir como uma timidez. Alguns homens canhotos, eles são realmente mais tímidos, são mais ponderados, se vestem bem. Esse aspecto do estrogênio, ele traz isso também, né? É o lado artístico, é um lado realmente de aspectos mais femininos. Então é um cara que muito possivelmente é aquele cara que gosta de arte, que é muito ligado à cultura, adora uma exposição, adora ir ao cinema, vai conversar com você sobre filmes, vai falar sobre exposições, vai te chamar para isso, né? E eles estão sempre buscando esse lugar nos relacionamentos. Para eles é importante se perceberem como sendo amados. Então, é diferente da energia destra que está ali sempre conquistando. O homem canhoto, ele espera receber essas demonstrações. E aí, esse canhoto em pet hormonal, vamos falar do canhoto quando ele está na energia trocada. Então, esse canhoto, que ele é muito mais desse aspecto da sedução, de esperar essa mulher chegar, ele num ambiente de trabalho, ele é um cara muito agradável. Por quê? Porque essa energia do estrogênio, do feminino, então tanto para os homens canhotos, para as mulheres destras, eles prezam muito essa harmonia no ambiente, porque eles são do ninho. Então, para eles, o ninho harmônico é muito importante. Então, esse ambiente que eles estão, ambiente familiar, as pessoas ao redor, eles prezam muito essa harmonia. Então, é aquele cara que é legal para trabalhar, sabe? Ele sempre vai ter é aquele confortinho, é essa energia gostosa do conforto. Então é um cara que você se sente muito bem perto também, né? Mas ele em pet hormonal, ele pode hipercompensar essa energia destra. Então pensa na natureza, vamos voltar para lá porque dá pra gente voltar ali, por exemplo, dos lobos que fica muito claro. Então imagina que tem o lobo alfa e o lobo beta. Se esse lobo beta, seria o homem canhoto, se esse lobo beta precisa, ou entende, né? Se esse lobo beta entende que ele precisa conquistar esse território e ele não tá ali na energia dele, ele não aceita a esquiva, ele não se esquiva, qual vai ser a estratégia dele? Literalmente, ele precisa berrar mais alto. Por quê? Porque a energia do destro, se o macho alfa tá na energia dele de conquista de território, esse macho beta, esse lobo beta, ele precisa superar essa energia. Então ele vai lá pro alto, ele vai hipercompensar. E isso é o que acontece com os homens. O que é muito natural. Vou dar um exemplo. Eu não peguei a foto dele, gente, esqueci, perdão. Mas eu vou dar um exemplo. Sabe quem é um canhoto hipercompensado? Justin Bieber. Então, olhem, assim, eu tô descrevendo o Justin Bieber, né? Olhem a história dele. Como ele começou, como ele fez sucesso. Ele sempre foi um menino doce. Olhem a música dele, gente, o tom de voz dele, né? Baby, 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 eu não vou cantar aqui, né? Pelo amor de Deus, mas assim, não, senão vocês vão todos embora. Não vim aqui cantar, não. Mas olhem a energia do Justin Bieber. Ele é canhoto. E o que aconteceu? Tantas coisas aconteceram dentro da história dele, tantos julgamentos, né? Inclusive por ele ter essa energia, né? Mais doce mesmo. Ele era um menino doce, gente. Olhem o começo da carreira dele. Tem até vários vídeos aí no YouTube, né? Fazer um momento fofoca. Então, essa semana aqui parece que eu tô fofocando dos artistas. Vamos lá.
Ele no começo da carreira, gente, era outro menino. Ele tinha essa doçura. E aí a mídia começou a cair em cima dele falando tantas coisas, e de tudo, né? De sexualidade, de o quanto as músicas dele eram fracas, de como ele isso ou aquilo. Ele não, no começo da carreira, uma vez eu vi um vídeo dele, inclusive, de mulheres, assim, assediando ele, e ele falava, gente, mas eu só tô aqui pra cantar, eu só sou um menino de 16 anos. Isso muito lá no comecinho. Então percebem como ele não tinha essa energia de que, eu tô aqui pra ficar e pra pegar a mulher. Ele não tinha essa energia de conquista de aquisição em relação a isso. Né? Ele tava ali fazendo o trabalho dele, se divertindo e tal. E aí, olha pra onde ele compensou. Ele hoje é esse homem mega tatuado, né? E isso é uma das características, tá? E eu não tô falando aqui de achismo meu. O livro tá aqui pertinho. Mas inclusive um trecho do livro da Josie Cromer, que é uma super referência na nova medicina germânica. Ela e o Dr. Hammer, ela era tradutora oficial do Dr. Hammer, que foi o que trouxe essa ferramenta para o mundo. Inclusive, fiz um curso com a Josi esse final de semana que passou, que ela falou muito sobre lateralidade, afirmou isso novamente, né? Então, o homem canhoto hipercompensado, ele vai precisar ir para esse lado muito alto desse homem destro. Então, ele acaba trazendo essas atitudes, né? De repente, ele é o cara que vai se tatuar muito, é tudo no muito, né? Ele é o cara que, de repente, torce pro futebol, mas torce com muita agressividade. Aí ele gosta muito de motocicleta. Ele vai para esses aspectos bem da energia masculina. Isso não significa que ele não tenha a energia masculina dele, mas ele precisa hipercompensar, tá? Então esse é o patch hormonal, geralmente do homem canhoto. Aí vamos falar dos matches, da compatibilidade aqui. Como que funciona essa compatibilidade? Homem destro, mulher canhoto, vamos ver aqui. Eu fiz as 4 combinações, vamos ver. Então vamos lá, vou falar dos destros primeiro, tá? Mulheres destras com homens destros. Vou falar do mais abundante na natureza, tá? Porque é a energia de base. A gente está falando então de fêmeas na energia feminina, mulheres destras, e machos com a energia masculina, homens destros, tá? Então, esse é o típico casal, como eu falei. Por quê? Porque na natureza existem mais destros, né? Tanto homens como mulheres. E aí, é o típico casal, né? Então, como que funciona essa energia entre eles, entre a mulher destra e o homem destro? A mulher, ela espera receber esse lugar do homem destro e o homem destro oferece. Então parece um conto de fada, sabe? A princesa tá ali esperando e aí chega esse homem que conquista e que faz tudo por ela, e aí ela percebe que ela tem o lugar dela com ele, e aí eles pegam e vão desbravar o território juntos em um cavalo branco. É isso, tá? Não precisa ser tão fofo assim, mas a energia é essa. Então, pensem, mulheres destras, que são a maioria e que de repente é a maioria que vai ver esse vídeo, talvez. O que eu trago aqui? Entrem na energia de vocês. Nós sabemos o quanto é difícil ser mulher, o quanto a gente busca tantas coisas e tantos lugares que são realmente necessários que a gente conquiste. Quantas coisas sociais foram extremamente importantes nesse processo das nossas conquistas. Mas eu já falei isso na live, acredito que da segunda-feira. Quantas vezes também a gente precisou tomar essa energia masculina de uma maneira muito hipercompensada, inclusive para as próprias canhotas, tá? Isso não é, então esse é o papel da canhota. Não, a própria canhota indo para um nível de energia masculina muito grande. Foi necessário muitas vezes? Foi, porque na natureza é isso. A gente faz o que é necessário. Então, isso não significa que teríamos que ter feito diferente, que as mulheres que um dia fizeram as primeiras contestações e revoluções, elas teriam que ter feito diferente. Que bom que elas fizeram como elas fizeram. Mas
vamos olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia aqui, honrando o nosso feminino e também honrando o masculino. Ai, Nana, mas você tá falando para honrar o masculino, os homens hoje em dia não prestam, os homens isso, os homens aquilo. Realmente, assim como tem muitas mulheres que não é que não prestam, mas que não estão numa energia aí que de repente está querendo ser alguém que está querendo evoluir. Primeiro de tudo, buscando uma evolução pessoal, e isso é com homens e com mulheres. E aí a gente vai entrar em papos muito mais profundos de mulheres, como vocês estão se abrindo para essa energia? E não existe, não é sobre responsabilidade, a culpa é da mulher. Não quero culpar a mulher de forma alguma. Mas, se tudo na nossa vida acontece a partir do que a gente traz da nossa essência, da nossa frequência, sim, e eu não tô falando aqui por falar, estudem aí Bruce Lipton, estudem a física quântica, para vocês entenderem que nada disso aqui é bobeira. Né? Não é sobre vocês acreditarem no que eu tô falando ou duvidarem, eu não tô aqui para fazer ninguém acreditar nisso, mas estudem isso. Então, muitas vezes também a gente se coloca em lugares que não são legais. E eu falo por experiência própria. Eu já passei por uma situação de uma relação que não foi nada interessante, tá? Não é o caso aqui. Não significa que eu vou ficar me responsabilizando. Mas, ao mesmo tempo, olhando a mulher que eu era há 10 anos atrás já, eu poderia ter feito muitas coisas diferentes. Então, quanto a gente se estuda também? E por que eu tô falando isso? Porque mulheres destras permitam também, lógico, que a partir de homens que busquem essa evolução, mas permitam que esses homens também protejam vocês, conquistem vocês. Isso é natural, é da natureza, tá? Imagina se na natureza a fêmea, ela passa a querer fazer tudo, né? Não querer ser cortejada por esse macho. Eles não reproduzem, vocês entendem? E eu não tô falando aqui de uma forma simplista de que vamos encontrar as pessoas aí para reproduzir. Não, mas entende que a nossa base é a nossa natureza também. Então, olhem para vocês e o quanto também vocês podem estar perdendo um pouco esse lugar do receber. Então recebam esse masculino também. O masculino, né, com boas escolhas. Mas eu tenho certeza que se vocês passam quanto mais vocês se conhecerem, melhores masculinos vocês vão encontrar, tá? E esses masculinos desinteressantes não ressoa mais. Porque tem partes nossas, assim, que muitas vezes a gente desconhece e fala, poxa, mas eu tô buscando e não vem. Mas tem partes nossas ali que de alguma forma ressoam, por mais que a gente não saiba, tá no inconsciente. Por isso a gente tem que se conhecer e se estudar. Então, mulheres destras, deixem esses homens também conquistarem vocês. Se permitam baixar um pouquinho essa guarda. Porque com certeza é o que eu falei, quando a gente não tá vivendo na nossa energia de base, pesa. Talvez seja pesado, mas eu não vou, não permito acreditar em homem, não me permito ser conquistada. Fica pesado, eu tenho certeza que fica pesado. Porque, no fundo, vocês também querem, né, uma relação harmoniosa. Todos nós queremos, nós estamos aqui para criar relações harmoniosas. E aí, quando a gente entra nesse espaço, a gente não se permite e aí a gente sai da nossa essência. Então isso é muito importante para as mulheres destras, tá? A energia da mulher destra, ela busca receber esse lugar, esse carinho, esse território e que esse homem, sim, conduza ela também para a vida, para que eles vão. Tô aqui perdida no tempo verbal, gente. Mas que eles vão para a vida juntos, tá? Esse homem destro, dentro desse contexto de família, ele é o homem que trabalha demais, ele vai muito para o território em prol de proteger a família, né? Ele é esse super trabalhador protetor da própria família, da parceira, do parceiro, dos filhos. Ele tem essa energia de super proteção
através desse território que ele conquista. Então é sempre o homem que vai trabalhar mais e mais em prol de trazer um grande conforto e benefício e proteção para essa família dele. E aí, onde que isso pode, de repente, se desencaixar? Eu trago o lado bom, mas vamos trazer também algumas coisinhas aqui que podem acontecer e a gente fica alerta. A mulher destra, ela pode muitas vezes se sensibilizar com esse homem destro, porque ele pode ser meio bruto, né? Então, assim, se ele é esse cara direto, não tem tanta sensibilidade, a mulher destra que tem essa sensibilidade pode às vezes falar: esse cara não me escuta, ele não quer saber muito do que eu falo, ele não é sensível, e talvez ele não seja mesmo. E aí, às vezes, a gente também entra nesses lugares que a gente quer cobrar muito do outro, mas não é da essência do outro. Então, assim como esse homem pode cobrar dessa mulher destra algo que, pelo óculos dele, faça sentido. Então, se esse homem destro é um cara, por exemplo, super conquistador no trabalho, conquistador no sentido de conquistar trabalho, tá, gente? Não é que ele conquista mulher no trabalho, não, ele conquista trabalho. De repente, ele olha para a esposa dele, que é uma mulher destra, e ele vai olhar e falar assim: mas a minha esposa, ela não busca crescer no trabalho. E não é que ela não busca, gente, ela é uma excelente profissional. Mas para a mulher destra, o ninho é muito importante. E muitas vezes ela é aquela mulher que ela vai trabalhar super bem, mas ela não vê a hora de chegar em casa para curtir o filho. Ela não vê a hora, sabe, de curtir os momentos dela, assim. Então o trabalho ela vai fazer super bem, mas não é a meta principal dela, de repente, de vida. E aí, de repente, esse cara vai ficar cobrando dela também. E fala assim: pô, mas por que você poderia ser a CEO de não sei o que? Ela fala: cara, tá tudo bem, eu adoro o meu trabalho, eu adoro a minha função. Tô com um alarme aqui. Mas pra mim tem outras coisas que fazem sentido, né? Então, às vezes pode existir esse desequilíbrio entre essa mulher destra e esse homem destra. Esse homem destro. Aí vamos lá, vamos passar para a mulher destra, energia feminina com o homem canhoto. Então, como que é? Então, seria, biologicamente falando, da fêmea e do macho na energia feminina. E aí, gente, é aquele casal que, muito possivelmente, primeiro de tudo, eles são amigos. E aí as coisas vêm pela amizade, tá? Porque é tanta sincronia, é a mesma sinergia. Então é aquela mulher destra que gosta da arte, que gosta da cultura, que gosta de falar. E aí o que esse cara vai fazer? Ele vai ouvir essa mulher, ele vai falar, ele vai dialogar, ele vai levar ela para passeios culturais que ela gosta. Ele é esse cara carinhoso. E então a energia de similaridade, de sinergia é muito forte entre esses dois. Então, não vai existir um casal ruim. Vão existir, até porque, gente, senão seria assim, ó, mulher destra, se você tá aí com um homem canhoto, desfaz o casamento. Então não é sobre isso. É sobre cada um entender a energia do outro. Então, esse casal, eles têm uma energia muito similar e que é muito boa. Então, provavelmente, eles têm um dia a dia muito harmonioso, de muita conversa, de muita troca. Pode ser um dia a dia delicioso. E aí, onde a gente entra nos aspectos não tão legais, de repente, os desafiadores, né? Não é que não são legais, são desafiadores. Então, às vezes essa mulher destra, que ela gosta de se sentir protegida, que ela busca receber esse lugar do masculino, às vezes ela pode sentir falta disso. Porque pode ser um casal muito companheiro um do outro, mas de repente ela olha e fala, em uma certa situação, ela vai olhar e falar: mas eu queria que ele me defendesse mais, eu queria que ele se impusesse mais na situação, que ele buscasse esse tomar a frente. É o cara que vai muito do lado da mulher e é maravilhoso. Mas às vezes a mulher vai sentir falta dele tomar a frente um pouquinho, para que ela se sinta um pouquinho protegida também. Então é legal essa energia de cumplicidade entre os dois. Mas às vezes
sabe, eu também quero um pouquinho de proteção, eu também quero. E aí isso pode, de repente, ficar um pouco em desequilíbrio. Ele é super participativo, super amoroso, super doce, mas às vezes a mulher pode sentir um pouco de falta dessa iniciativa dele em prol da família, em prol dessa proteção dessa família, tá? Sexualmente falando, por exemplo, pode ser aquele casal que chega na terapeuta e fala assim: ah, sabe qual é um dos nossos problemas? Ai, a gente não pega fogo mais, talvez a gente nunca tenha pego muito, né? É aquele casal que faz um amorzinho. Então, isso pode virar um problema lá na terapia. Por quê? Porque eles não conseguem se entender. Um vai achando defeitos no outro, mas os dois sempre foram assim, né? Só que num momento de conquista, de primeiros anos, isso é uma similaridade, é uma identificação. Só que depois de algum tempo, quando essa paixonite vai embora, quando outros hormônios aí do amor, a ocitocina precisa chegar e precisa se manter, isso pode virar um defeito. Só que, na verdade, eles sempre se entenderam dessa forma, né? Mas aí eles vão chegar ali na terapia e falar: ai, mas eu acho que falta um pouco de fogo. É assim, né? Geralmente esse casal ele vai ser assim. Aí agora nós vamos para as mulheres canhotas. Vamos lá, se vocês se identificam, se tem alguma canhota. Tem alguma canhota aqui assistindo? Se vocês puderem falar também, me falem. Ou passem para as amigas. Mas vamos falar das canhotas agora. O match das canhotas. Mulher canhota com homem destro. Então estamos falando de mulher canhota, fêmea na energia masculina, homem destro, macho na energia masculina. Então, duas pessoas ali nessa energia masculina. O que significa? Coisas muito boas. São casais que enriquecem juntos. Parece o livro ali, né? Os casais inteligentes enriquecem juntos. Eles vão olhar para isso. Então, são duas pessoas que olham para essa conquista de território. Então, é aquele casal que quando eles estão juntos, eles vão muito longe. Porque isso é importante para os dois. E aí eles juntam essa energia que eles têm, e aí a parceria deles, amorosa, eles viram quase parceiros de trabalho, parceiro de conquistas. É um casal que pode gostar muito de viajar, porque gosta desse território. É um casal que tem muito essa energia social, diferente ali do casal que ambos são da energia feminina. Então, quando a gente está falando ali, né, voltando para começar a fazer o comparativo, uma mulher destra com um homem canhoto, os dois são muito do ninho. Então, provavelmente, é aquele casal que adora ficar em casa e quer falar: não, vamos sair um pouco, né, porque tá ficando chato, a gente é meio antissocial com os nossos amigos. Ou adoram receber os amigos em casa, não é nem sobre ser antissocial, mas gosta tanto da casa que é aquele casal que traz os amigos em casa, né? O casal da energia feminina. Então, comparando com esse casal da energia masculina, dessa mulher canhota com esse homem destro, é o casal que, para eles, faz muito bem estar fora, comer fora, esse território, estar nesse social, mas do ninho para fora, né? Então, sabe aquele casal que muitas vezes se separa e viram sócios? E eles não desfazem a sociedade porque eles amam tanto o que eles construíram juntos que eles não desfazem o trabalho porque eles são excelentes parceiros de trabalho, né? E isso muitas vezes num casal, quando eles desfazem essa relação, pode ser também que eles não tenham entendido que essa é a forma que eles funcionam. Novamente, comparando com aquele casal lá que não pega fogo, né? Esse casal sempre foi assim. Então, eles sempre olharam para essas parcerias juntos. E, de repente, eles chegam no momento da relação que eles falam assim: ah, mas a gente é mais parceiro de negócios, nós somos muito mais amigos, nós somos muito mais esses parceiros de negócios do que um casal. Mas sempre foi. A diferença é que a paixão deixava tudo bonito. E aí, quando entra o amor, e aí entram as oscilações, entram as crises, que são normais dentro de uma relação, esses altos e baixos, a gente toma um outro olhar para o que sempre foi, né? E às vezes eles podem acabar se separando e continuando sócios, mas eles separam ali a relação amorosa.
É aquele casal da mulher canhota com o homem destro que muito possivelmente vai ter o filho e vai criar, é o que fala, eu crio o filho pro mundo. Porque é a visão de vida deles. Então é aquele filho que de repente tem 16 anos e já vai morar fora. E aí os pais vão adorar falar assim, isso, vai mesmo porque eu vou ter um lugar pra viajar, eu tenho uma desculpa pra viajar, um lugar pra conhecer. Vai adorar que o filho vai pro mundo, porque aí eles podem se curtir de novo, ter aquele momento de, criamos o nosso filho tá no mundo, então agora a gente vai pro mundo também como casal novamente. Então é esse casal muito do ir pro mundo. Então tem coisas muito legais também. Então tá vendo como não significa que são duas pessoas dentro de um relacionamento nessa energia predominantemente masculina? Tá tudo bem, porque retomando, gente, nós, os homens e as mulheres, nós temos os dois hormônios, tá tudo bem. Só quando eu falo de energia masculina e feminina, não é que a gente só tem essa energia, é que ela é um pouquinho mais elevada, tá? E aí, o que pode vir de aspectos, aspectos não mais desafiadores dessa mulher canhota com esse homem destro? É realmente essa falta de romance, como eu comentei, detalhes no dia a dia. Então é um casal que de repente entra muito na praticidade. Eles podem se amar, mas eles são muito práticos. E às vezes pode faltar um pouquinho esse olhar do romance. É o casal que na terapia vai chegar para terapeuta e falar assim: olha, mas ele não é romântico, às vezes eu espero alguma coisa e não vem. Porque essa mulher, por mais que ela esteja na energia predominantemente masculina, ela não deixa de ser mulher e ter também energia feminina e buscar isso. Ela busca de uma forma diferente, busca sem dar tanta prioridade como a mulher destra. Mas ela busca também. E às vezes eles entram muito nessa praticidade, porque para ela isso é uma solução também. A energia de base dela, ela é uma mulher prática, talvez ela não seja tão romantiquinha, mas às vezes ela sente falta, né? Então é um casal que às vezes nesse desequilíbrio eles podem ir muito para um lado prático e esquecer esse romantismo que é importante também. É isso desse casal, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam. E aí, falando da mulher canhota agora, com o homem canhoto. A gente tá falando da mulher da energia masculina com o homem da energia feminina. Então, muito provável que essa mulher que tenha conquistado esse homem. Porque eles entram nessa sinergia. Então, se ele é o homem que ele seduz, que ele deixa, sabe aquele, voltando lá pro começo, sabe aquele homem que deixa o campo aberto aqui, que eu tô aqui, ó, tô pronto para você, mas eu quero que você chegue. A canhota vai chegar. Então entende como, então assim, quando você olha lá a mulher destra com o homem canhoto, é aquele casal às vezes que a gente fala assim, gente, vocês não vão ficar nunca? E aí? Vocês ficam nesse vai, não vai, vai, não vai, não ficam, porque ninguém chega. A mulher destra tá esperando o homem chegar. O homem canhoto tá esperando a mulher chegar. E aí ninguém fica, né? Demora. Diferente de quando tem a energia da mulher canhota com esse homem canhoto. Ele tá ali, ó, tô aqui. Ela fala, tá bom. E aí é aquele casal que fica junto muito rápido, né? Porque ela vai, ele também se abre aqui e ela vai lá e conquista, né? E esse homem, ele vai ser muito companheiro dessa mulher. Porque essa mulher, ela vai ter um foco muito grande nas conquistas profissionais, no território dela. E ele vai ser um grande apoio. Sabe aquela mulher que fala, olha, o meu marido, meu macho, meu parceiro, se tem uma pessoa que me apoia, é esse cara aqui. Por quê? Porque ele não se importa em colocar nesse lugar de apoio. Então ele se coloca nesse lugar para que a mulher dele vá para o mundo mesmo, para que essa parceira, para esse parceiro, canhoto, né? O canhoto não, teria que ser ao contrário, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente está falando de relações homoafetivas, porque a gente tem que sempre fazer a energia, tá, gente? Então eu tô falando aqui realmente da mulher canhota. Então ele vai apoiar os movimentos dessa mulher. Então ele vai ser um cara super parceiro. Um casal com filhos. Um casal com filhos geralmente é o quê? A criança que chora e fala assim, eu vou falar pro meu pai porque o meu pai vai me defender. É o pai que protege muito, que traz essa proteção e a mãe tá ali buscando
educar e falar coisas, né, que precisa educar, que precisa trazer essa noção de mundo para ele. E aí, se a criancinha fica meio assim, ela vai buscar essa proteção do pai. Geralmente é assim. Ele vai adorar as ideias da mulher. Essa mulher é aquela mulher que ela inventa coisas, ela inventa viagem, ela inventa os programas e ele fala, bora! Né? Podem fazer muitos passeios culturais também, por quê? Porque eles em equilíbrio, esse homem ele gosta desses passeios culturais, a mulher adora estar na rua. Então, se eles juntam isso, fica ótimo, né? Eles estão sempre na rua, fazendo coisas culturais, coisas que os dois gostam, né? E podem ter poucas brigas. É um casal que possivelmente vai muito bem. Por quê? Ela é muito prática. A mulher canhota, ela é prática mesmo, né? Nessa energia masculina. E esse homem, ele é muito conciliador. Então, é muito difícil ter uma briga entre uma mulher prática e um homem conciliador, né? Então, onde entram os aspectos desafiadores numa relação como essa? Essa mulher canhota, muitas vezes, vai chegar lá na terapia e falar assim, esse homem, ele nunca decide nada. Eu que tenho que decidir tudo. Eu que escolho o restaurante. Eu que escolho a peça de teatro que ele quer ver. Tem 5 exposições que ele quer ver, mas ele fala, escolhe você, meu amor. E pra ele tá tudo bem, porque ele deixa esse espaço pra essa mulher. Mas às vezes essa mulher, ela também quer o espaço dela, né? Ela também quer, decide alguma coisa, toma essa frente. E às vezes isso pode virar uma questão, porque esse homem, não sendo o macho alfa, que é o primeiro a ir até o território, conquistar esse território, muitas vezes ele vai dar esse espaço para ela responder. Então, no dia a dia, o que é aqui? Ele deixa sempre ela escolher e para ele isso é normal. Ele fala, mas eu tô te fazendo sabe? Eu quero que você escolha, eu quero que você fale, eu quero fazer o que você gosta, eu quero fazer o que você gosta. Mas às vezes essa mulher vai sentir falta dessa decisão, desse poder de decisão. Pode ser também o homem que vai falar, mas essa mulher só pensa em trabalho. Ela trabalha demais, ela não sabe equilibrar as coisas. E muitas vezes isso chega também a um ponto de ela querer adiar muito uma gestação em prol da carreira dela. E esse homem que é mais ligado ao ninho, ao seio familiar, ao núcleo familiar, para ele já se sente pronto para ser pai. E é aquela mulher que fala, mas espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho, quero só conquistar isso aqui, quero só aquele emprego ali, espera só um pouquinho. E esse homem, e até por essa energia que ele tem de ser uma energia conciliadora, ele vai esperando. Mas por ele já teria um filho, por exemplo. E às vezes é esse homem que vai se magoar, dependendo da situação. Ele se magoa muito, de repente, com essa mulher, porque ele vai guardando, né? Ele guarda, mas também na hora que ele explode, esse homem canhoto lembra, o homem canhoto hipercompensado, ele vai para uma energia masculina muito potente. Então ele é aquele cara que ele guarda, mas quando necessário, ele vai mudar. Só que aí quando ele muda, ele vai para um outro aspecto, tá? Um aspecto às vezes até agressivo. Então assim, não que todo homem vá ser agressivo, tá, gente? Mas ele pode ir para uma camada agressiva. Ou ele pode ser aquele cara que explode e aí vai ser uma briga muito feia porque ele guardou muita coisa por muito tempo. Então, pode acontecer isso no casal, né? Dele estar magoado com alguma situação e ele sempre esperar esse espaço de fala. Essa mulher é muito prática, para ela tá tudo bem. E ele esperando esse espaço para se expressar, e esse espaço não chega até um dia que uma gotinha d'água vai transbordar e aí vai virar algo muito grande, tá? Bom, gente, acho que eu fiz a sinastria amorosa aqui de todos os casais. Espero que vocês tenham gostado. Para quem tiver alguma dúvida, assistam as lives da semana. Tem bastante detalhe
das mulheres destras, das mulheres canhotas, e aí vai fazer muito sentido quando vocês conectarem com essa live de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, me falem. Como eu falei aqui durante a live, aproveitem a energia de vocês, aproveitem para conhecer essa energia que vocês têm, para que vocês busquem relações cada vez mais harmoniosas. Então, a nossa escolha aqui como fêmea, cada vez que a gente se conhece um pouco mais a gente vai selecionar esse macho aqui. Então, eu não tô falando de energia feminina, disso, daquilo, porque ela tá defendendo os homens, isso e aquilo. Gente, saiam disso. O que eu tô fazendo é empodere-se da sua capacidade feminina. Conheça-se. Vá buscar cada vez mais informações sobre o seu feminino. Porque a partir do momento que você tem essas informações claras de quem você é, de como você funciona, qual é a sua energia de base, quais são as suas estratégias inconscientes, tanto para as coisas virtuosas como para as coisas que não funcionam muito bem na sua vida. Aí você vai ser aquela mulher realmente forte, potente, que vai escolher esse homem. Aí, biologicamente falando, vamos trazer para o biologuês, você vai ser a fêmea que escolhe bem esse macho. Sendo a fêmea destra que abre esse campo para que esse macho chegue, seja sendo a fêmea canhota que vai até o macho que você quer. Entende? Então, como não tem uma melhor do que a outra, só existe o quê? Conhecer a sua própria energia para que você faça a sua melhor escolha. Na natureza, as fêmeas, boa parte das fêmeas, dos animais, elas escolhem os machos dela. Só que elas não têm essa camada toda emocional, psicológica, que faz tudo ficar mais complexo. Mas entende também quando a gente vai lá para a raiz das nossas estratégias, como isso pode trazer muito mais clareza? Então, às vezes, como eu falei, não existe o relacionamento bom e o relacionamento ruim, o que dá certo e o que não dá certo. Mas se você se conhece e você com essas informações começa a conhecer também o parceiro que já está do teu lado ou a pessoa que está se aproximando de você, você percebe como você começa a sair também do bem e do mal, do que é certo ou errado que a pessoa está fazendo. Você simplesmente começa a entender como cada um funciona. Primeiro de tudo você. E depois quem está chegando na tua vida. Faz sentido para mim, esse homem? Esse macho que está chegando aqui? Faz sentido? Ressoa com o que eu busco? Ressoa com o que eu sou? Damos match? Sim, então bora viver. E não se adaptar e entrar no nosso patch hormonal, na nossa energia alterada e trocada, em prol de se encaixar em uma relação. Todos os matches aqui são perfeitos, todos os matches aqui são incríveis. Desde que cada um se conheça e conheça a sua própria energia. São incríveis a partir do momento que a gente vive a nossa energia de base, senão a gente inverte a nossa energia em prol de caber em uma relação. E isso não é justo com ninguém, nem com as mulheres, nem com os homens. Então que a gente se conheça cada vez mais para ter um match que for canhoto com destra e fazer essas combinações possíveis, tá? Então essa era a mensagem que eu queria deixar aqui. Sei que é muita informação, assistam de novo essa live, assistam rapidinho ali na velocidade mais rápida no YouTube, vou deixar lá, vai estar disponível durante o final de semana. Passem para as amigas, tenho certeza que tem muita coisa aí que vocês se conectaram e se reconheceram aí. E se perceberam alguma coisa diferente, gente, é aquilo que eu falo, tá? Ai, a Nana tá falando da mulher destra assim, 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 mas eu tô parecendo a canhota. O que é isso? Já sabem, patch hormonal. Então, opa, qual é a estratégia que eu tô usando aqui pra ficar fora da minha energia de base? Por que isso está sendo uma vantagem para mim? Por que não está sendo uma vantagem eu viver na minha própria energia? Onde eu estou precisando alterar a minha energia para me encaixar? Entendem? Então, não precisa mais se encaixar em relação nenhuma, gente. Sejam vocês, tá bom? Essa era a mensagem que eu tinha para passar.